Boa noite, irmãos, a paz. A Bom, paz. amém. Bom, esse louvor que o Nelo canta, né, com a Sara, eu gosto muito desse louvor e quando eles cantam, quando eu fecho os meus olhos, isso me teletransporta lá para minha infância, lá, me faz lembrar do meu pai, quando ele louvava, quando ele louvava esse É louvor. verdade. O outro louvor que eles cantaram também, né? Bem, um louvor assim tão simples e tão bíblico, né? Eu lembro que É meu avô verdade. também cantava muito louvor assim pra mim, me balançava na rede quando eu era criança e eu pegava no sono. E eu acho muito interessante que talvez naquele tempo meu avô e meu pai, em pequenos detalhes assim, né, nessas coisinhas, talvez eles não se davam conta, mas era uma sementinha que estava sendo lançada no coração de uma criança. E hoje isso tem gerado frutos. E eu louvo e agradeço a Deus por isso. Porque Deus ele é tão maravilhoso que quando ele nos escolhe, ele, 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 ele vai dar um jeito de lançar as sementes na terra do nosso coração. Deus ele vai providenciar tudo, ele vai fazer tudo. E é tão maravilhoso que tantos anos se passam depois, muitos anos se passam depois, e ele nos faz trazer a memória. Lembra daquilo de quando você era criança? Então lá eu já falava com você. Lá através daquela sementinha. E é maravilhoso, assim, irmãos, da parte do Senhor, esse cuidado, sabe, que Deus tem sobre as nossas vidas, assim, meu Deus, como é maravilhoso poder servir a esse Deus. Como é maravilhoso poder estar na presença dele, como é maravilhoso poder conhecer a ele, sabe, ter essa presença, assim, sobre as nossas vidas, saber que a gente tem um pai que nos ama, que cuida da gente, que cuida de cada detalhe das nossas vidas. E o mais curioso de tudo isso é que o louvor que a Celita trouxe é a pregação de hoje. Esse louvor que a Celita trouxe é exatamente a ministração de hoje. Sepultar o nosso eu, matar a nossa carne, quebrar o nosso orgulho, para que o Espírito Santo de Deus possa cumprir a vontade dele sobre as nossas vidas. Amém. E no momento que a Celita estava louvando, como eu não conheço esse louvor, eu fui procurar aqui, né, a letra desse louvor, o título desse louvor, e, e o que esse louvor fala é algo muito profundo, né? Quando fala ali, quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se É. misturar como as águas do rio, então Amém. subirei como Naamã curado, né? Eu não sei quantos aqui Amém. conhecem a história de Naamã, né? Foi lá um homem É. orgulhoso, um homem que queria ser É. curado da maneira que ele achava que ele tinha que ser curado. Ele não confiava que a cura não estava no rio aonde ele iria ter que, né, entrar naquele rio, mas que a cura estava nas mãos de Deus e através da fé que aquele homem tinha e a obediência que ele teria que cumprir ali naquele momento. E em seguida ali o louvor fala, olha, gente, olha isso, eu faço essa pergunta para nós nessa noite, mas vocês não precisam levantar a mão porque eu não quero expor ninguém, ninguém precisa se expor, amém? Tem pessoas que não têm problema de se expor, mas tem pessoas que preferem não. Então, para que nós possamos, né, entrar dentro daquilo que a Sara e o Nelo traz como a visão desse grupo, né, do se expor, do tomar cuidado. Então, em respeito a isso, vocês não precisam me responder, amém? Mas façam, por favor, essa reflexão com vocês e eu também quero fazer essa reflexão comigo, amém? Mas no momento aqui que nós louvamos, eu abro mão de tudo o que sou. Tudo o que sou. Só para te servir ao meu Senhor. Quantos de nós será que temos coragem, verdadeiramente, de abrir mão de tudo o que nós somos? E quando é tudo, é tudo. É tudo aquilo que diz respeito a nós. É tudo aquilo que diz respeito daquilo que é a natureza, a nossa natureza caída, né? Quando nós louvamos isso para Deus, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia, né? Agora, o que chama atenção aqui nesse louvor é que é basicamente a ministração de hoje.
tudo que o Espírito Santo compartilhou, ministrou no meu coração, não hoje, mas no decorrer dessa semana. Eu até compartilhei um texto a respeito disso, do sepulte o teu eu. E assim, queridos, algo que o Espírito Santo tem falado assim muito forte no meu coração, eu não sei em quantos corações aqui vai testificar nessa palavra, quantos talvez Deus também tem falado com relação a isso, mas que chega um tempo, irmão, sobre as nossas vidas, que nós já conhecemos a Jesus, nós já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, descemos as águas, talvez aqui muitos ainda não tiveram a oportunidade, né, do batismo, mas eu creio em nome de Jesus que esse tempo vai chegar, né, eu acredito que à medida que nós buscamos as coisas dos céus, isso é possível se realizar nas nossas vidas, né, mas eu acredito assim que depois de um tempo, queridos, que nós paramos de tomar o leite, né, como a palavra de Deus fala, né, muitos de nós, não todos nós, no início da caminhada, nós tomamos o leite, né? Nós aprendemos os princípios da palavra de Deus, nós aprendemos aquilo que é simples, aquilo que é simplicidade da parte do Senhor, da qual nós nunca devemos perder. Só que existe um tempo, irmão, sobre as nossas vidas que o Senhor nos convida a uma profundidade maior nele, a mergulhar em águas mais profundas nesse relacionamento com o Pai. E isso é algo que o Espírito Santo tem ministrado muito forte no meu coração no decorrer desses dias. É assim, quando nós tomamos a decisão, né, de dizer assim, Pai, eu quero mais de Ti. Pai, eu quero Te conhecer mais. Eu quero mergulhar em águas mais profundas. Eu quero ter mais experiências contigo. Eu quero que o Senhor venha sobre a minha vida e derrame do teu avivamento sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor venha gerar um despertamento em mim. Eu quero começar a ser mais intensa, começar a ser mais intenso diante da tua presença. Pai, eu quero mais de ti, eu tenho sede de ti, eu tenho fome da tua presença, eu preciso desesperadamente te conhecer mais, eu preciso conhecer mais da tua palavra, eu preciso descobrir mais o poder do jejum, eu preciso descobrir mais o poder que tem eu entrar dentro do meu quarto, fechar a porta e buscar o Senhor no secreto. Pai, eu preciso caminhar, estar dentro de uma congregação para que eu possa estar dentro daquilo que a tua palavra de Deus me ensina, que é importante congregar, que é importante eu caminhar com pessoas que têm essa visão de reino, como o Senhor tem colocado sobre a minha vida. E nós começamos, irmãos, dentro desse primeiro amor, a queimar uma paixão muito grande dentro dos nossos corações, né? Só que o que acontece? Quando nós chegamos diante da presença de Deus e nós falamos para Deus que nós queremos mais dele, Deus, ele leva isso a sério. Deus, ele começa a olhar para nós com olhos de filhos que estão sedentos pela presença dele. Só que o que acontece no meio desse caminho? Que talvez muitos de nós, no momento que às vezes nós estamos fazendo essas orações, pedindo isso para Deus, nós precisamos nos lembrar que Deus, ele é um Deus que ele não se move por emoção. Ele é um Deus que se move por propósito. Se você fizer uma oração para Deus, se você fizer uma entrega para Deus, Deus, ele está ouvindo aquilo que você está entregando. Deus, ele está ouvindo aquilo que você está pedindo. Deus está ouvindo as declarações de amor que você tem derramado sobre os céus nesse tempo. E todas as vezes que nós louvamos a Deus, todas as vezes que nós levamos essa sede e fome da presença dele, nos achegamos diante dele e dizemos assim, ei Deus, eu quero mais de ti, eu quero me aprofundar ainda mais, eu quero mergulhar ainda mais nessas águas profundas. Nesse momento, o Senhor, ele vem sobre as nossas vidas, só que o que Deus, ele começa a fazer? Deus, ele começa a pedir para nós coisas que são necessárias, nos esvaziar, arrancar de dentro de nós, tirar aquilo que diz respeito à nossa carne, daquilo que nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus. E diante dessa decisão e desse posicionamento que nós tomamos de pedir para Deus, nós precisamos junto com isso ter a decisão e o posicionamento de ter as atitudes que condizem com aquilo que nós falamos ao Senhor, entende?
Se nós falamos algo para Deus, Deus ele não quer uma resposta só através da nossa boca, mas Deus ele quer uma resposta nas nossas ações. Você quer mais de mim? Você quer mais da minha presença, você quer caminhar comigo em águas mais profundas, você quer me conhecer ainda mais. O que você está disposta, o que você está disposto a abrir mão do teu eu, a sepultar dentro de você aquilo que desagrada a minha vontade, aquilo que envergonha o meu nome, aquilo que não condiz com aquilo que a minha palavra te ensina. E a partir disso, irmãos, é algo que nós precisamos ter a convicção das decisões que nós estamos tomando. Porque o que acontece? Quando nós começamos na nossa caminhada, nós temos um tempo para poder conhecer a cada dia mais e mais da palavra de Deus. Para poder entender qual é a linguagem que o Senhor quer falar aos nossos corações. Só que existe um tempo sobre as nossas vidas que nós precisamos decidir verdadeiramente que nós queremos caminhar lado a lado com Deus. E caminhar cada vez mais perto de Deus, conhecer cada vez mais a Deus, caminhar em mais profundidade com o Senhor. Ter vida no Senhor diz respeito a matar coisas dentro de nós, a arrancar coisas dentro de nós, a deixar com que o Senhor venha e faça realmente as coisas que Ele quer fazer, segundo a vontade dEle sobre as nossas vidas. A partir do momento que nós tomamos a decisão que nós queremos verdadeiramente ter um relacionamento com Deus, nós temos que estar preparados para que o Senhor comece a fazer tudo aquilo que foi construído no decorrer da nossa vida, dentro de coisas, né, que foram geradas nas nossas vidas pelo fato de talvez aqui não ter conhecido a Jesus ou não ter tido uma vida mais profunda com o Senhor antes, né? Mas eu tenho a convicção disso, irmãos, que nós precisamos entender que não é buscar em nós uma perfeição da qual nós nunca vamos conseguir alcançar sobre essa terra. Porque perfeito só existe um, e esse já está no céu, que é o Senhor. Bom, só existe um, que é o Senhor. Agora, você buscar a se esvaziar de você mesmo, você procurar quebrar coisas na tua vida que te atrapalha a ter um verdadeiro relacionamento de perto com Deus, são coisas que quando nós matamos dentro de nós, isso vai gerar vida no espírito dentro de nós. Porque o que nós precisamos entender? Se nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, significa que quando eu busco o reino de Deus, eu preciso buscar o que diz respeito a esse reino. O que o reino de Deus me ensina? Como que o dono desse reino se comporta? O que é aquilo que ele nos dá por direção sobre as nossas vidas que nós devemos seguir? Será que são coisas que condizem, talvez, com o nosso comportamento, com a nossa fala, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, como pessoas, muitas vezes, falhas, né? Então, às vezes, nós podemos ouvir assim, né? Ah, mas a gente nunca vai conseguir alcançar a perfeição. E isso é verdade, nós não vamos conseguir. Agora, o que a palavra de Deus fala? Que nós precisamos procurar nos santificar. Quanto mais perto do Senhor eu caminho, mais parecido com Ele eu me torno. Mas não para o pecado eu consigo dizer. Quanto mais eu caminho com esse Deus, quanto mais eu aprendo daquilo que a palavra dele tem para poder me ensinar como instrução para a minha vida. Quanto mais decisão e posicionamento eu tenho diante as coisas do reino de Deus, mais eu começo a aprender a abrir mão daquilo que satisfaz a minha carne, daquilo que satisfaz as minhas vontades. Quanto mais eu conheço a Jesus Cristo, mais eu conheço a simplicidade que Ele carrega, mais eu conheço o coração de servidão que esse Deus tem, mais eu aprendo a servir como Ele serve, mais eu aprendo a gerar amor ao próximo como Ele tem, entende? Lá no livro de Amós, no capítulo 5, no versículo 4, a palavra de Deus fala assim: busquem-me e terão vida, assim diz o Senhor. Em outras traduções também fala, buscai-me e vivei. Então aqui a palavra de Deus nos fala assim, que quando nós buscamos ao Senhor, nós vivemos, né? Mas vivemos de que forma?
Qual é essa vida que Deus apresenta para nós quando nós buscamos Ele? É uma vida que condiz aquilo que Deus precisa mudar na nossa vida interior, naquilo que faz parte da nossa natureza caída. Nós não podemos arrancar a queda do homem que aconteceu, nós não podemos arrancar o pecado do qual nós nascemos já com ele. Porque é isso que torna a misericórdia do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas. Mas o que acontece? À medida que eu vou conhecendo ao Senhor, à medida que eu vou entendendo aquilo que Ele tem me ensinado, aquilo que Ele tem ministrado dentro do meu coração, eu começo a me sentir constrangido em cometer práticas que vão contra a palavra de Deus, entende? Todas as vezes que eu deixo o Espírito Santo me constranger nas minhas ações que não condiz com aquilo que a palavra de Deus me ensina, a partir desse momento, é um tempo que através dessa decisão e desse nosso posicionamento de querer mais da presença de Deus, de matar o nosso eu, para deixar com que o Espírito Santo possa viver verdadeiramente dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro das nossas ações, daquilo que sai da nossa boca, daquilo que está do nosso pensamento, daquilo que está na intenção do nosso coração. Quanto mais nós buscamos isso dentro do reino de Deus, em águas mais profundas nós vamos conseguir caminhar com o Senhor. Cada vez mais o Senhor vai enxergar em nós que nós somos pessoas que estamos realmente dispostas a caminhar na contramão desse mundo. Porque quando nós servimos a Deus, quando nós tomamos essa decisão, nós precisamos realmente começar a caminhar na contramão do mundo. E algo assim muito precioso dentro da palavra de Deus, que eu acredito que isso nós podemos trazer assim como uma direção sobre as nossas vidas, dentro daquilo que é caminhar na presença do Senhor, entender que nós temos que nos mover pela presença do Senhor, por aquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas, por aquilo que é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós aprendemos isso lá no livro de Êxodo, quem tiver com a palavra de Deus aí e quiser abrir, ou se quiser anotar para ler depois, lá no livro de Êxodo, no capítulo 40, no versículo 35 ao 37. Versículo 35 a 37. A palavra de Deus fala assim. Vamos ler lá desde o 34. A palavra de Deus fala assim. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite o fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la, e isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. E aqui nessa passagem da palavra de Deus, irmãos, nós vemos aqui que Moisés, ele ia à frente do povo, né? Mas até mesmo Moisés era constrangido pela presença de Deus. Até mesmo Moisés, quando foi depositada a confiança nele, dele liderar aquele povo, naquele tempo, no povo, né, o povo que estava ali, saindo ali do Egito, né? Nós vemos ali que Moisés também, ele era um homem que ele era conduzido pela nuvem da presença de Deus. E isso é algo que o Espírito Santo tem ministrado muito forte no meu coração. Que todas as vezes que nós pedimos para caminhar em águas mais profundas com Deus, todas as vezes que nós falamos para o Senhor, Pai, eu quero renunciar a coisas que existem dentro de mim, que me atrapalham de ter um relacionamento de perto, um relacionamento verdadeiro contigo. Eu quero abrir mão disso. Mostra para mim qual é a tua vontade sobre a minha vida. Mostra para mim o que eu tenho que fazer para estar mais perto de ti. Mostra para mim o que eu tenho que fazer para poder ter mais experiências contigo, para poder te conhecer mais. A partir desse momento, uma das primeiras coisas, irmãos, que o Senhor coloca sobre as nossas vidas é essa nuvem da presença.
E essa é uma pergunta que eu deixo para todos nós aqui nessa noite. Quantos de nós estamos dispostos a caminhar sobre a nuvem da presença de Deus? A entender essa nuvem da presença. Eu me movo se Deus me mandar me mover. Eu passo para lá se Deus me mandar eu passar. Eu aceito algo que me é proposto se a nuvem da presença estiver comigo. Eu me sento a mesas aonde a presença do Senhor vai estar. Eu me levanto de mesas onde a presença do Senhor não vai estar. Eu faço alianças aonde a nuvem da presença está comigo. Se a nuvem da presença não está, eu não posso me movimentar. Eu quero algo, eu quero fazer algo. Tem algo que está queimando no meu coração. A nuvem da presença do Senhor está sobre isso que está queimando no meu coração? Ou isso é o desejo do meu coração que é enganoso? E é onde eu vou para os pés do Senhor. Porque muitas vezes existem pessoas que elas se encontram às vezes nessa dificuldade, né? A gente que faz assim muito aconselhamento com pessoas, as maiores dificuldades que eu vejo as pessoas enfrentarem hoje, das mensagens que eu recebo, é a dificuldade que elas têm de conseguir ouvir a voz do Senhor, de conseguir discernir aquilo que o Espírito Santo está conduzindo essas pessoas a fazerem. Muitas vezes nós vemos assim pessoas que estão passando por um momento de desespero e nós oramos com essas pessoas, colocamos, né, aquilo que o Espírito Santo coloca para que nós venhamos a compartilhar, e muitas vezes são coisas tão simples de se fazer, que é se movimentar na nuvem da presença do Senhor, que é cumprir, pedir para o Senhor, perguntar: Pai, qual é a tua vontade sobre a minha vida? Pai, o que o Senhor quer que eu faça? De que forma o Senhor quer que eu faça? O Senhor tem me autorizado a realizar essas coisas que eu quero realizar. Só que muitas vezes o que nós vemos? As pessoas, elas dizem assim: eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Eu não consigo discernir aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Parece que ele está em silêncio. Parece que ele não me responde. Em outros tempos nós vemos pessoas ansiosas. Eu tenho isso aqui que está queimando para que eu venha fazer, eu quero fazer. Aí você orienta, né? Coloca ali para as pessoas aquilo que a palavra de Deus fala, que nós não temos que andar ansioso com coisa alguma. Que basta cada dia o seu mal. E muitas vezes nós vemos as pessoas metendo, né, como nós falamos, os pés pelas mãos, tomando decisões erradas, concretizando coisas que Deus não pediu para que elas façam e indo contra aquilo que é a vontade de Deus para a vida delas. Porque nós vivemos hoje dentro de uma geração que não tem paciência de esperar. Vivemos hoje dentro de uma geração onde as coisas têm que ser para ontem, onde o sistema do mundo nos fala que nós só temos utilidade se nós estivermos fazendo alguma coisa, se nós estivermos funcionando, se nós estivermos dando resultados. Só que muitas vezes o que o Senhor quer não é isso. Muitas vezes o que Deus quer é que nós venhamos a caminhar debaixo dessa nuvem da presença. Se Deus se movimenta, eu me movimento junto com Ele. Porque eu sei que se eu me movimentar junto com Ele, aonde eu for, Ele vai comigo. E se Ele for comigo, Ele me dá autoridade, como a palavra de Deus fala, para pisar em serpentes e escorpiões. Então eu sei que aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai estar comigo. A bênção dele vai estar sobre mim. A nuvem da presença dele vai estar sobre mim. Eu sei que nele eu tenho descanso. Eu sei que aonde ele aponta, ele vai cumprir aquilo que ele tem para cumprir, porque as coisas não se concretizam na força do meu braço. Não se concretizam naquilo que eu quero fazer. Não se concretizam através do poder da minha pregação, do poder da minha oração. Não é através de mim, mas é através daquilo que Deus quer cumprir através da minha vida. Deus, ele nem precisaria de mim para poder fazer nada, mas ele nos usa como ferramenta nas mãos dele, para que ele venha deixar com que nós venhamos a ser participantes do reino dele, para que nós possamos ser filhos verdadeiros, que entende o coração que o Pai carrega para conseguirmos ser parecidos com Ele. Como a palavra de Deus fala, né? Que Paulo nos ensina a ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então muitas vezes eu creio que pela graça, pela misericórdia infinita do Senhor, é que Ele usa as nossas vidas para poder ser canal de bênção sobre a vida de outras pessoas. Só que o que nós precisamos entender? Que tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, seja a nossa vida espiritual, seja a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, as decisões que nós temos que tomar,
coisas que nós precisamos cumprir. Nós só temos a capacidade de cumprir qualquer coisa se essa nuvem da presença estiver sobre as nossas vidas. Se ele não estiver conosco, nós não conseguimos fazer nada. Nós não temos a capacidade de manhã de levantar da nossa cama para poder caminhar até a porta, se a graça e a misericórdia do Senhor não estiver derramado sobre as nossas vidas dia após dia. E é dentro disso, é onde entra esse louvor maravilhoso que a Celita compartilhou com a gente. É onde eu tenho que pegar o orgulho aqui dentro de mim, eu tenho que matar ele. Eu tenho que quebrar ele em pedacinhos dentro de mim. Porque a Bíblia me mostra a humildade, a simplicidade que Jesus Cristo caminhou sobre essa terra. Tudo aquilo que ele fazia. E mesmo aquilo que ele fazia, ele orava ao Pai. Quantas vezes nós vemos a palavra de Deus falando que o Senhor, ele subia ao monte para orar. Jesus levantava na madrugada para orar. Ele estava com o Espírito conectado com o Pai em todo o tempo. Aí nós podemos olhar e falar assim, pô, mas ele era Jesus, era só ele fazer. Mas até ele se dobrou a isso. Dentro do cumprimento do propósito que ele tinha sobre essa terra. Então, isso é algo, irmãos, que o Espírito Santo tem me ensinado muito, porque quando nós vivemos assim, nessa geração de ser imediatista, né? Imediatista, a gente ser imediato para tudo, ser rápido para tudo, né? Ter que tomar decisões, e parece assim, eu não sei vocês, mas parece assim que se eu preciso cumprir algo, eu preciso fazer agora. Eu preciso tomar essa decisão aqui agora, eu preciso me movimentar agora, porque eu não gosto de deixar nada para depois. Só que isso é muito perigoso, porque uma decisão errada, um movimento errado, sem ter a autorização dos céus, sem ter a nuvem da presença do Senhor sobre as nossas vidas, o que significa que nós vamos colocar o pé em territórios perigosos, talvez, das quais o Senhor não nos pediu para colocar. Seria diferente se a nuvem da presença dele estivesse se movimentando em cima de nós. Mas quando eu decido fazer aquilo que eu quero, aquilo que é a minha vontade, é onde muitas vezes nós temos as nossas quedas. É onde muitas vezes nós caímos nas armadilhas que o inimigo coloca sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes Satanás tenta lançar vozes sobre os nossos ouvidos, dizendo assim, ei, você vai ficar parado aí? Você não vai fazer nada? Ei, você tem aquilo lá para resolver, tem isso aqui para tomar uma decisão. Aí começa a gerar, né, aquele espírito de ansiedade dentro de nós, aquele desespero de alma. Que chega um momento que parece que a gente até nem confia em Deus mais. Não, eu preciso resolver porque Deus está demorando muito. Eu tenho que dar um empurrãozinho aqui para Deus porque está demorando. Só que o que acontece? Deus, ele não precisa do empurrãozinho. Deus, ele não precisa com que nós venhamos ajudar ele a tomar decisões e a se movimentar nessa nuvem sobre as nossas vidas. A partir do momento que nós queremos ir em águas mais profundas com o Senhor, nós precisamos matar o nosso eu. A partir desse momento nós falamos assim, Deus, ó, o controle da minha vida eu passo para o Senhor. Pega. Porque eu cheguei à conclusão que eu sozinha, eu não tenho capacidade nenhuma de tomar decisão, de me movimentar, de estar onde o Senhor quer que eu esteja, de fazer coisas que o Senhor quer que eu faça, de realizar qualquer coisa, se o Senhor não estiver comigo. Só que o que acontece? Às vezes existem momentos de desespero de alma, onde nós damos credibilidade à voz do inimigo, que tenta nos apavorar em meio às situações que nós entendemos que nós temos que nos mover. E o que acontece? O Senhor muitas vezes não responde na hora que nós queremos. Nós falamos, Deus, fica aqui de lado agora que eu vou pegar o controle de novo, que eu preciso resolver isso aqui. Basicamente, a gente pode não falar isso com palavras para Deus. Mas quando nós tomamos a atitude de nos adiantar em algo que nós já entregamos nas mãos do Senhor, em algo que nós já pedimos a resposta do Senhor. Porque quando nós pedimos a resposta do Senhor, muitas vezes nós pensamos assim, que Deus vai me responder amanhã. Deus vai me responder daqui 5 minutos. Só que existem promessas que o Senhor faz sobre as nossas vidas que às vezes leva anos para poder se cumprir. Por quê? Porque até o cumprimento da promessa existe um tempo de preparo. Se eu não passar pelo processo do preparo, se eu não passar pelo processo de entender que eu preciso aprender a esperar em Deus aquilo que eu tenho que esperar,
Deus, ele não vai, eu não vou me construir uma pessoa madura na fé, uma pessoa que entende que ela precisa aprender a receber o sim de Deus, o não de Deus e o espere de Deus. Porque existe tempo sobre as nossas vidas que Deus não vai dizer nem que sim, nem que não. Deus vai dizer assim, ei, espera. Porque no momento certo eu vou cumprir. No momento certo eu vou responder. No momento certo eu vou cumprir através da tua vida. Então descansa em mim. Caminha sobre a última palavra que eu te dei. Porque muitas vezes, irmãos, esse é um tempo também que nós temos vivido, onde muitas vezes nós vemos que as pessoas, elas esperam que a todo momento, a cada minuto, Deus fale algo para elas. Deus dê várias direções para elas. Você tem que fazer assim, você tem que fazer isso, tem que fazer assim, assim, assim. Existem coisas que Deus já nos pediu para fazer. Existem coisas que Deus já nos autorizou para fazer. Só que muitas vezes o que nós fazemos? Nós usamos o nosso tempo pedindo, às vezes, 50 mil confirmações do Senhor, por aquilo muitas vezes que nós não queremos fazer, do que daí, nesse momento sim, ter a atitude de ir lá e cumprir. Porque daí sim, aí eu tenho a nuvem da presença do Senhor sobre a minha vida. Aí eu tenho a autorização do céu sobre a minha vida. Realmente, isso aqui foi Deus que me pediu. Pai, olhando para minha capacidade, eu não tenho nenhuma, eu não sei por onde que eu vou começar. Mas eu sei que se o Senhor me mandou fazer, cabe a mim obedecer. E eu vou caminhar sobre essa presença. Eu vou cumprir, eu vou obedecer aquilo que o Senhor tem de direção sobre a minha vida. De que forma e de que jeito eu não sei, mas eu sei que se o Senhor apontou, o Senhor vai estar comigo em nome de Jesus, porque eu creio nisso. E muitas vezes, coisas que nós precisamos esperar em Deus, nós queremos tomar uma decisão rápida. E muitas vezes nós invertemos as coisas. Aquilo que Deus nos mandou cumprir, muitas vezes porque nós não queremos, acabamos não cumprindo e isso fica de lado. O que nós fazemos? Nós sepultamos a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Nós enterramos aquilo que Deus já nos pediu, enterramos, deixa aqui escondidinho, porque isso aqui não me chama muita atenção em cumprir, em fazer, me parece muito trabalhoso, muito difícil. Não quero, acho que não vou fazer, acho que não estou entendendo, acho que eu tenho que esperar mais confirmações do Senhor. E aquilo que Deus nos manda esperar, não, mas isso aqui eu estou ansiosa para poder fazer, isso aqui eu quero cumprir. Aí eu vou lá, tiro e quero cumprir. Só que daí o que acontece? Deus não está conosco. Porque não era o momento de cumprir aquilo que nós achávamos que nós teríamos que cumprir. Então é onde nós temos que fazer o quê? Quando nós pedimos confirmações para o Senhor, se Deus já te deu a palavra, então faça. Parece que na teoria é muito simples. Talvez a gente possa pensar assim, puxa, mas parece que é tão simples, né? É fácil falar. Vem cumprir no meu lugar. E é verdade. Cumprir coisas que Deus nos manda não é fácil. Mas se fosse fácil, não seria Deus, porque Deus ele move no sobrenatural. Deus não move no natural. Deus não move na nossa condição. Deus move naquilo que é a vontade dele sobre as nossas vidas. Então existem coisas que se Deus já nos pediu, se Deus já disse assim, ei, vai, faz, cumpra, porque eu estou com você. Nós precisamos aprender a nos levantar desse lugar. E muitas vezes ainda que nos custe. Vou ter que renunciar, vou ter que abrir mão de coisas, vou ter que mexer em tantas coisas. Mas eu vou cumprir a vontade do Senhor sobre a minha vida. Porque eu sei que se Ele me confiou, é porque eu sei que Ele vai me tornar capaz para poder cumprir isso, porque Ele vai estar comigo em nome de Jesus. Então muitas vezes nós temos que trazer à memória qual foi a última palavra que Deus derramou sobre as nossas vidas. Qual foi a última ordem que Ele deu. Foi aquela? Então é naquela palavra que eu tenho que caminhar. Quando mudar o tempo, né? Quando mudar a estação, Deus ele vai dizer assim, ei, finalizou o tempo, acabou essa estação, agora você vai passar por uma outra estação. Agora eu vou te confiar outras coisas e você vai realizar através de mim, no meu tempo, segundo a minha vontade, debaixo da nuvem da minha presença. E muitas vezes, irmãos, para poder cumprir a vontade de Deus, para poder caminhar em águas mais profundas, para poder chegar em níveis mais profundos no Senhor, vai requerer de nós, sim, muita renúncia.
matar muita coisa da nossa carne, dos prazeres que nós temos, né, muitas vezes momentâneos ali, de coisas que muitas vezes gostamos, olhamos e pensamos assim, mas isso aqui não tem problema. Mas se Deus nos pede, é porque isso pode sim nos impedir de nos achegarmos ainda mais a Deus. E eu quero finalizar essa ministração aqui, compartilhando algo com os irmãos, que muitas vezes caminhar dentro da vontade do Senhor, né, sobre as nossas vidas, muitas vezes precisar, né, sepultar coisas assim dentro de nós para deixar com que o Espírito Santo de Deus realmente venha viver dentro de nós, né? Porque o que a Bíblia fala? Que aquele que quer servir a Jesus, o que ele tem que fazer? Ele tem que negar a si mesmo, pegar a cruz dele lá e me segue. Será que a cruz é leve de carregar? Será que é fácil de carregar essa cruz? Eu fico imaginando Jesus quando teve que carregar aquela cruz. Não que ele precisasse de ajuda, mas ali nós podemos ver o peso que aquela cruz tinha. Imagine nós ter que pegar essa cruz, abrir mão do nosso eu, matar o nosso eu, sepultar essas coisas, renunciar a coisas que é a nossa vontade, para poder carregar essa cruz e seguir a Jesus até o momento que a eternidade venha sobre as nossas vidas. E muitas vezes isso vai precisar despertar em nós coisas talvez que estavam mortas dentro de nós. Essa cruz, ela nos ensina muita coisa. Nos ensina a nos tornarmos gratos, nos ensina a olhar para o tempo de dores como oportunidade de crescimento e fortalecimento em Deus. Nos faz a começar a olhar para as coisas ruins que talvez nós enxergávamos como coisas ruins, quando os nossos olhos espirituais são abertos nessa busca de profundidade em viver uma vida verdadeiramente com o Senhor, matando o nosso eu. Muitas vezes, quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós passamos a enxergar as coisas ruins desse mundo de uma maneira diferente. Nós passamos a não olhar mais para as coisas ruins desse mundo, mas nós passamos a olhar tudo isso que nós passamos aqui como um preparo para a eternidade, que é a nossa origem, que é lá que nós vamos estar na glória com o Senhor. E a partir desse momento é como se as coisas desse mundo já não importassem mais. É como se nós começássemos assim a nos desligar das coisas desse mundo, entende? E começássemos a nos conectar verdadeiramente com a nossa origem, que é o reino dos céus, é lá com o Senhor. E eu me lembro uma vez, irmãos, eu quero contar algo aqui bem breve. Eu vou contar isso, eu vou seguir aqui como a palavra de Deus nos fala, né? Como Jesus ensinava, né? Vou contar isso aqui em forma de parábola, amém? Para não expor, né? Para não expor pessoas, não expor situações. Mas uma vez dentro de um lugar existiam 2 pastores. E dentro desse lugar, esses 2 pastores, um era o responsável total por esse lugar e o outro era auxiliar. Só que o que acontece? Dentro desse lugar, as decisões precisavam ser tomadas em comum acordo, né? Só que o que acontece? No decorrer do tempo, o pastor que auxiliava, ele não era respeitado. Não era levado em consideração aquilo que ele tinha por entendimento. E isso foi acontecendo no decorrer de um tempo. Até que um dia, o Senhor trouxe algo. O Senhor trouxe uma palavra de algo que a pessoa queria pregar naquela noite, precisava fazer naquele culto. Só que o que acontece? Aquilo que ia ser pregado naquela noite, aquilo que ia ser trazido naquele culto, era algo incomum sobre aquele lugar. Era algo que nunca ninguém tinha feito. Ou seja, a partir do momento que existe a necessidade de você fazer algo que nunca aconteceu dentro do lugar, querendo ou não, a atenção é voltada para aquela situação. Então, o que acontece? Quando essa pessoa precisa trazer algo incomum dentro de um lugar, existe um temor muito grande no coração, né, ao ponto de fazer essa pessoa mudar de ideia, dizer assim, Deus, não me pede para ter que fazer isso.
Porque se eu tiver que fazer isso, isso vai gerar problema, vai gerar julgamento, vai gerar crítica. Por que o Senhor está pedindo para que eu faça isso? E a única palavra que Deus dizia era assim: me obedeça. Você não sabe o propósito, mas eu sei. Será que através da tua vida eu posso fazer algo diferente sobre esse lugar? Será que eu posso corrigir algumas coisas que eu quero corrigir? Amém. Que o Senhor faça a sua vontade. Então, a partir daí, o que você teve que fazer ali? Renunciar àquilo, talvez que seria uma vergonha, que geraria um julgamento, para poder fazer o quê? Cumprir a vontade do Senhor sobre um lugar. E o que aconteceu? Aconteceu um culto, e naquela noite, dentro daquele culto, foi pregado sobre a lavagem de pés. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, para poder ensinar, né, o espírito de serviço, de servidão. Vocês têm parte comigo a partir do momento que eu lavar os pés de vocês, para vocês entenderem que eu vim aqui sobre essa terra para poder servir, né? E foi exatamente isso que foi feito naquela noite. Só que a direção que foi dada naquela noite foi assim: você não vai pedir para a igreja inteira fazer isso. Você vai pedir para os pastores da casa lavar os pés uns dos outros. E naquele momento, naquela situação, o Espírito Santo disse assim: você vai pedir primeiro para o pastor principal dessa casa lavar os pés do pastor auxiliar. Ai. Quem estava ministrando a palavra não fazia ideia dessas coisas. A pessoa não sabia disso. Mas ela foi sensível e obediente à voz do Espírito Santo. E lá na frente ela disse assim: eu quero pedir, por favor, para que os pastores da casa venham à frente, para que nós possamos fazer algo profético nessa noite que está descrito lá na palavra de Deus, que é lavar os pés uns dos outros em espírito de humildade, de servidão, de amor, de respeito, como Jesus nos ensinou na sua palavra. E naquele momento, aqueles dois pastores foram lá para frente, mais alguns pastores da casa foram lá para frente, sentaram, e o pastor principal da igreja lavou os pés do auxiliar. E naquele momento, aquele pastor auxiliar se caiu em lágrimas, porque quem estava trazendo a mensagem não fazia ideia, mas ele sabia da importância que aquilo tinha dentro do mundo espiritual, o que aquilo significava para ele. Porque ele se sentia diminuído, se sentia muitas vezes humilhado, se sentia muitas vezes insignificante, porque é isso que as vozes contrárias fazem. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem, que a luta não é contra as pessoas, não é contra aquele que gera humilhação ou fé. Não, a luta é contra o principado e potestade que age sobre a vida das pessoas para poder fazer com que outras sejam humilhadas. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso que a palavra de Deus nos fala. E depois que aquele culto terminou, aquele culto finalizou em choro e muito quebrantamento naquela noite. E depois daquela noite muita coisa mudou sobre aquele lugar. Ou seja, Deus operou algo. Se aquela pessoa tivesse se negado de fazer com medo de ser reprovada, né? Talvez coisas não teriam sido transformadas sobre aquele lugar. Passado depois de um tempo, essa pessoa que trouxe a mensagem naquele culto, ela conheceu uma outra pessoa na casa desse pastor que era auxiliar. Elas se conheceram lá e essa pessoa que estava lá, ela disse assim: eu tive num culto aí num lugar e fizeram um negócio lá na frente que parecia coisa de católico. E a mulher era crente. A mulher era crente, ou melhor, religiosa, né? Porque quem é religioso se contenta em receber da palavra de Deus daquilo que é pregado. Mas quem carrega verdadeiro relacionamento com Deus, ela vai examinar nas escrituras o que aconteceu naquele culto. Antes de eu abrir a minha boca para criticar e julgar o que aconteceu. Porque quando essa pessoa ela julgou, ela não julgou quem estava pregando, ela julgou aquilo que Deus mandou acontecer sobre aquele lugar. Olha o perigo disso. Por isso a importância daquilo que nós ouvimos, vamos examinar nas escrituras e ver se isso aqui testifica, se isso aqui faz sentido, se isso aqui realmente está escrito ali. E aquela pessoa disse assim: pois é, porque eu tive lá naquele culto, nunca mais voltei naquela igreja, porque aquilo que estava acontecendo lá parecia uma palhaçada. Aquilo ali é coisa de católico, gente, crente não faz aquilo, lavagem de pés, onde já se viu uma coisa dessa? Só que o que acontece? Como tinha passado muito tempo, essa pessoa não lembrava do rosto de quem pregou.
Só que olha como Deus é maravilhoso, irmãos. E como é perigoso quando a gente critica algo, abre a boca para julgar algo do qual nós não temos conhecimento no mundo espiritual. E quando essa pessoa finalizou, a pessoa que estava ouvindo ela disse assim para ela: ah, então você estava naquele culto? Ela disse assim: tava. Que coisa ridícula, nunca mais eu volto lá. Essa foi a palavra que ela usou. Aí a pessoa disse assim: você sabia que naquele culto quem estava pregando aquela noite era eu? Eu estava lá na frente pregando. Essa pessoa não sabia onde enfiar a cara de vergonha. Ela ficou com muita vergonha. Ela disse assim: ah, era você que estava pregando? E a pessoa disse assim: sim, era eu. Era eu. E naquele mesmo dia que houve a crítica, a esposa daquele pastor compartilhou algo com aquela pessoa que tinha trazido a mensagem. Ela disse assim para mim: você sabe há quanto tempo eu estava orando para que esse momento chegasse? E a pessoa disse assim: mas que momento? O momento que você trouxe aquela mensagem da lavagem de pés. O momento que eu pude ver que o meu marido tem valor dentro de um lugar. Que o meu marido é respeitado. Porque não era assim que ele era dentro daquela congregação. E através da mensagem que você trouxe naquela noite, muitas coisas começaram a mudar dentro daquele lugar. A mensagem que você trouxe naquela noite, com o teu coração obediente à voz do Senhor, fez com que dentro do mundo espiritual muitas coisas se rompesse daquilo que era orgulho de um pastor em cima do outro. Então, Deus ele é tão maravilhoso que do lado que existe uma pessoa que traz algo crítico, do outro lado existe alguém dizendo assim: ei, aquela palavra foi resposta sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o ministério do meu marido. Então é por isso, irmãos, que para finalizar, que a vida com Deus, ela nos custa muito. Mas ela é a única coisa verdadeira sobre essa terra que vale a pena. Porque é através dela que nós juntamos os maiores tesouros no único lugar onde nós devemos juntar, que é no reino dos céus e não sobre essa terra. Em nome de Jesus. Então essa é a ministração, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para poder compartilhar com os irmãos. E é algo que o Espírito Santo tem queimado no meu coração e tem colocado dentro do meu coração para poder compartilhar com aqueles que Deus coloca sobre o nosso caminho nesse tempo. Amém? Eu quero encerrar orando ao Senhor, né, pedindo para que o Espírito Santo de Deus continue remexendo na terra do nosso coração através da palavra que Ele tinha para trazer nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Deus, por mais uma palavra, Deus. Uma palavra, Pai, que não vem de mim, Deus, porque eu reconheço diante da Tua presença, Pai, que eu não tenho capacidade, Pai, nenhuma, Deus, para poder trazer qualquer palavra aqui, Deus. Não tenho, Deus. Eu reconheço, Pai, em nome de Jesus, Pai, a minha pequenez diante da Tua presença, Pai. Eu creio, Deus, que é o Senhor quem fala os corações, é o Senhor quem confronta, é o Senhor quem nos convence, é o Senhor quem nos ensina, é o Senhor quem nos convida, Pai. A glória, a honra, o louvor, Pai, seja dada sempre a Ti, Pai. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, deixar o nosso coração, Pai, aberto, Deus, para que essa semente possa cair e que seja corações, Pai, de terra fértil, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, Deus, buscar cada dia mais a Tua presença, Pai, e matar, Pai, em nós a nossa carne, Deus. Para que o Teu Espírito Santo possa crescer a cada dia mais e mais sobre as nossas vidas, Pai. Nos ensina, Deus, a fazer, Pai, tudo sobre essa terra, Pai. Custe o que custar, para poder cumprir a Tua vontade em nós, Pai. Se necessário for, Deus, morrer por esse evangelho que nós carregamos, Pai. Que nós possamos, Pai, assim completar a nossa carreira sobre essa terra, Deus. Porque a única coisa que importa, Deus, sobre essa terra, Deus, é estar contigo na glória, Pai. Nada desse mundo, Pai, tem de atrativo, Deus, sobre as nossas vidas. Que não seja, Deus, falar do Teu amor, Pai. Batizar pessoas no Teu nome, Pai. Fazer discípulos, Pai, nos quatro cantos dessa terra, Deus.
para poder nos encontrar na glória contigo, Deus, com o nosso propósito cumprido sobre essa terra, Deus. Continua falando aos nossos corações, Pai. Perdoa, Deus, a nossa incredulidade, Pai. Perdoa, Deus, a nossa negligência, Pai, muitas vezes com as coisas do Teu reino, Pai. Nós somos falhos, Deus, mas nós queremos, ó Pai, nesse tempo, Deus, ser despertados, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, nos confrontando, Pai, nos convidando, Deus, a ser verdadeiramente embaixadores do Teu reino sobre essa terra, Pai. Nós amamos a Tua presença, Pai querido, quebrando os nossos corações, Pai. Cumpre em nós a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser crucificados contigo, Deus, que não venhamos a viver mais nós, mas que possamos viver, Pai, o Senhor sobre as nossas vidas, Pai, que possamos nos movimentar pela nuvem da Tua presença, Deus, com esse fogo, Deus, queimando de paixão por Ti dia após dia, Pai, um fogo que não se apaga, Deus, pelos prazeres desse mundo, pelas paixões, Pai, passageiras dessa terra, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina, Deus, a ser pessoas, Pai, homens e mulheres, segundo o Teu coração, Deus, em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração, Pai. A palavra está entregue, Deus. É o que eu Te agradeço, Pai, nessa noite, Deus. É tudo para Ti, Pai, para honra e glória do Teu santo nome, Deus. É só por isso, Pai, que nós pregamos a Tua palavra, Deus, para que a glória, Pai, seja dada sempre ao Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém e amém, Deus querido. Amém. Glória a Deus.